Nunca pensei que ouviria minha própria filha planejando minha morte ao telefone, rindo enquanto discutia quanto dinheiro faria depois que eu estivesse fora do caminho. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira de outubro, quando decidi voltar mais cedo da farmácia. Olá, pessoal! Se vocês gostam de histórias reais como essa, que provam que a realidade pode ser mais chocante que qualquer ficção, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão ouvindo essa história. Adoro saber que vocês estão aí comigo nessa jornada. Agora deixem eu contar como descobri que minha filha de 42 anos estava planejando se livrar de mim como se eu fosse um estorvo. Meu nome é Carmen, tenho 67 anos e sempre me orgulhei de ser uma mãe dedicada. Criei minha filha Beatriz sozinha depois que meu marido Pedro morreu, há 2 anos. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquela terça-feira que mudou tudo. Eu tinha saído para buscar meus remédios na farmácia. Aqueles mesmos remédios que Beatriz fazia questão de organizar para mim toda semana, sempre dizendo que era para meu próprio bem. Mas cheguei em casa mais cedo, porque a farmácia estava com pouco movimento. Ao abrir a porta de casa, ouvi a voz da Beatriz vindo da cozinha. Ela estava ao telefone falando baixo, mas com uma excitação que me chamou a atenção. Rogério, amor, pode ficar tranquilo. Mamãe está cada vez mais confusa com os remédios. Ontem ela perguntou 3 vezes que horas eram. Parei no corredor, o coração começando a disparar. Remédios? Que história era essa de eu estar confusa? Não, continuou Beatriz. O Dr. Mendes garantiu que em mais 2 semanas ela vai estar pronta para a internação. O laudo de incapacidade mental já está quase pronto. Incapacidade mental? Internação? Senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Claro que vou assinar os papéis para vender a casa imediatamente. Mamãe nem vai perceber. Ela mal lembra que assinou a procuração para mim, no mês passado. Procuração? Que procuração? Eu não me lembrava de ter assinado procuração nenhuma. Rogério, querido, você calculou quanto vamos conseguir com a venda? A casa deve valer uns 800 mil, né? Menos as dívidas do jogo que você tem. Ainda sobra uma boa quantia para começarmos nossa vida nova. Dívidas de jogo. Meu genro tinha dívidas de jogo. E eles queriam usar o dinheiro da venda da minha casa para pagá-las. Eu me encostei na parede tentando processar o que estava ouvindo. Minha filha, a menina que eu criei desde bebê, estava planejando me internar em um asilo e vender minha casa para pagar as dívidas do marido. Não, ela não vai criar problemas. Beatriz disse rindo. Os remédios que o Dr. Mendes receitou estão funcionando perfeitamente. Ela anda tão sonolenta que mal consegue se concentrar numa conversa. Ontem tentou fazer café e esqueceu o fogão ligado. Mentira! Eu lembrava perfeitamente de ter feito café ontem e não tinha esquecido fogão nenhum ligado. Por que ela estava mentindo? O melhor de tudo, amor, é que ela realmente acredita que está ficando senil. Fica se desculpando toda hora por estar atrapalhada. É quase comédia. Senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Eles estavam me fazendo acreditar que eu estava perdendo a sanidade. Às vezes que eu me sentia confusa, tonta, com dificuldade para me concentrar, não era velhice. Era alguma coisa que eles estavam fazendo comigo. Sim, o Dr. Mendes disse que é normal os idosos ficarem assim com os medicamentos para ansiedade e depressão. Alguns ficam mesmo meio aéreos. Perfeito para nossos planos. Medicamentos para ansiedade e depressão? Mas eu nunca tive ansiedade ou depressão. Por que estava tomando remédios para doenças que não tinha? Rogério, em 3 semanas, no máximo 4, mamãe vai estar internada, a casa vendida. E nós estaremos livres. Livre dessa responsabilidade que só me dá trabalho. Responsabilidade que dá trabalho. Era assim que minha filha me via. Ouvi passos se aproximando da cozinha e rapidamente me escondi no banheiro do corredor.
Beatriz passou por mim carregando uma bandeja com um copo de suco e alguns comprimidos. Mamãe, ela chamou com uma voz doce que agora soava falsa aos meus ouvidos. Cadê a senhora? Trouxe seus remédios. Saí do banheiro como se estivesse chegando da rua naquele momento. Oi, filha. Acabei de chegar da farmácia. Que bom, mamãe. Olha, trouxe seu lanche da tarde e os remédios. A senhora não pode esquecer de tomar, tá bom? Olhei para os comprimidos na bandeja. Eram pelo menos 5 pílulas diferentes, de cores e tamanhos variados. Eu nem sabia mais para que servia cada uma. Beatriz, querida, você pode me explicar de novo para que são todos esses remédios? Ela suspirou com impaciência, como se eu fosse uma criança teimosa. Mamãe, já expliquei 1000 vezes. São para a pressão, para o coração, para a ansiedade, para dormir melhor. O Dr. Mendes disse que é essencial a senhora tomar todos certinhos. Mas eu me sinto tão cansada depois que tomo. Isso é normal, mãe. Faz parte do tratamento. A senhora precisa confiar no médico. Peguei os comprimidos e fingi que ia tomar. Mas, na verdade, guardei todos no bolso da blusa. Muito bem, mamãe. Vou sair um pouco com o Rogério. A senhora fica aqui descansando, tá bom? Depois que ela saiu, fui direto para o quarto dela. Um lugar que eu raramente entrava por respeitar sua privacidade. Mas agora eu precisava de respostas. No criado mudo dela, embaixo de algumas revistas, encontrei uma pasta com documentos que nunca tinha visto antes. Procurações, contratos e algo que me gelou o sangue. Uma cotação de preços de asilos na região. Minha filha não estava apenas planejando me internar. Ela já estava pesquisando os lugares mais baratos para me enfiar. Sentada naquele quarto, segurando os comprimidos que não tomei e olhando para os papéis que provavam a traição da minha própria filha, entendi que minha vida estava em perigo e que se eu não agisse rápido, em poucas semanas estaria trancada num asilo enquanto eles gastavam o dinheiro da minha casa. Mas Beatriz e Rogério tinham cometido um erro. Eles subestimaram a velhinha confusa que pensavam ter criado. E agora eu ia mostrar para eles que Carmen ainda tinha muito fogo no coração. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Fiquei na cama repassando os últimos 2 anos da minha vida, desde que Pedro morreu, tentando entender como não percebi os sinais do que estava acontecendo. Agora tudo fazia sentido. A forma como Beatriz tinha aparecido na minha vida logo depois do funeral do meu marido, oferecendo ajuda com tudo o que eu precisasse. Como ela insistiu para eu ir ao Dr. Mendes, só para um check-up geral, mamãe, para cuidar da sua saúde. Lembrei da primeira consulta com o Dr. Mendes. Ele mal me examinou. Só fez algumas perguntas sobre como eu estava me sentindo depois da morte do Pedro. Quando mencionei que andava triste e com dificuldade para dormir, ele imediatamente começou a receitar remédios. Dona Carmen, a senhora está passando por um luto difícil, ele tinha dito. É normal sentir ansiedade, depressão, confusão mental. Estes medicamentos vão ajudar muito. Na época pareceu cuidado médico. Agora eu percebia que tinha sido o início do plano deles. E a Beatriz, sempre tão solícita. Mamãe, deixa que eu organizo seus remédios. É tanta pílula que a senhora pode se confundir. Ela tinha feito aqueles porta-comprimidos semanais, com divisórias para manhã, tarde e noite. Levantei da cama e fui até a cozinha buscar meu porta-comprimidos da semana. Abri todas as divisórias e despejei tudo na mesa. Eram 21 comprimidos por dia. 21 comprimidos para uma mulher que, até 2 anos atrás, só tomava um remédio para a pressão. Peguei minha lupa e comecei a examinar cada pílula. Algumas eu reconhecia. O remédio para a pressão que sempre tomei. Mas havia pelo menos 6 tipos diferentes que nunca tinha visto antes. Comprimidos azuis pequenos, cápsulas verdes, pílulas brancas redondas. Fui até o computador que Pedro tinha me ensinado a usar e pesquisei os nomes que estavam gravados nos comprimidos.
O que descobri me deixou horrorizada. Lorazepam, um calmante forte que causa sonolência e confusão mental. Quetiapina, um antipsicótico usado para transtornos mentais graves. Risperidona, outro antipsicótico que pode causar problemas de memória. Eu estava sendo drogada com medicamentos psiquiátricos pesados. Não era de admirar que me sentia sempre cansada, confusa, com dificuldade para raciocinar direito. Continuei pesquisando e descobri algo ainda mais assustador. Esses medicamentos, quando usados juntos em pessoas idosas sem necessidade médica real, podem simular sintomas de demência. Beatriz e Dr. Mendes estavam me fazendo parecer que eu tinha perdido a sanidade. Lembrei de todas as vezes nos últimos meses que Beatriz tinha me corrigido sobre coisas que eu supostamente tinha esquecido ou feito errado. Mamãe, a senhora deixou a porta aberta de novo ontem à noite. Mãe, a senhora esqueceu o gás do fogão ligado quando fui buscar. Mamãe, a senhora perguntou a mesma coisa 3 vezes hoje. Mas agora eu me perguntava, será que essas coisas realmente aconteceram? Ou ela estava inventando situações para me fazer acreditar que eu estava perdendo a cabeça? Fui até a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Queria ver essa tal procuração que ela mencionou no telefone. Vasculhei tudo, mas não encontrei nada. Onde estariam meus documentos? Então lembrei. Mês passado, Beatriz tinha sugerido que ela guardasse meus papéis importantes em lugar mais seguro. Mamãe, com essa confusão mental que a senhora anda tendo, é melhor eu cuidar dos documentos. Imagina se a senhora perde alguma coisa importante? Na época fez sentido. Agora eu percebia que tinha sido mais uma manipulação. Fui até o quarto dela de novo e vasculhei até encontrar uma pasta com meus documentos. Lá estava. Uma procuração geral em meu nome, dando plenos poderes para Beatriz administrar todos os meus bens. Olhei a assinatura. Parecia com a minha, mas alguma coisa estava estranha. A data era de 3 semanas atrás, mas eu não me lembrava de ter assinado isso. Será que me fizeram assinar quando eu estava muito drogada com os remédios? Na pasta também havia outros documentos que me fizeram o sangue gelar. Orçamentos de reformas para a casa, para valorizar antes da venda. Contatos de corretores imobiliários. E uma pesquisa de preços de asilos que variavam de R$ 2.500 a R$ 8.000 por mês. Havia anotações manuscritas nas margens. Este é muito caro. Este fica longe demais. Este parece bom e barato. Eles não estavam apenas planejando me internar. Estavam procurando o asilo mais barato possível para maximizar o lucro deles. No fundo da pasta, encontrei algo que me partiu o coração. Uma lista manuscrita da Beatriz com o título Coisas para Vender da Mamãe. A lista incluía meus móveis antigos, minhas joias, até mesmo os quadros que Pedro havia pintado como hobby. Cada item tinha um valor estimado ao lado. Anel de diamante da vovó, hace 15.000. Mesa de jantar antiga, 8.000. Quadros do papai, 500 taros cada. Eles queriam vender tudo, não apenas a casa, mas cada lembrança, cada objeto que tinha valor sentimental para mim. Sentei na cama deles, segurando aquela lista, e pela primeira vez em 2 anos, minha mente estava completamente clara. Os remédios que não tomei naquele dia tinham permitido que eu pensasse direito pela primeira vez em meses. Olhei para o espelho do quarto e vi uma mulher de 67 anos que, apesar de tudo, ainda tinha fogo nos olhos. Uma mulher que tinha criado uma filha, perdido um marido, trabalhado a vida inteira para construir um patrimônio. E agora descobria que a pessoa em quem mais confiava no mundo estava planejando roubar tudo de mim. Mas se Beatriz e Rogério achavam que eu era apenas uma velhinha confusa e indefesa, eles estavam muito enganados. Guardei todos os documentos de volta no lugar. Voltei para meu quarto e comecei a planejar minha própria estratégia. Porque se eles queriam jogar sujo, eu ia mostrar que aprendi algumas coisas em 67 anos de vida.
E a primeira coisa que aprendi é que subestimar uma mulher determinada é sempre um erro fatal. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Beatriz tinha saído cedo, provavelmente para mais uma reunião de trabalho, que agora eu suspeitava ser encontro com Rogério para planejar minha destruição. Aproveitei que estava sozinha para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: investigar minha própria situação financeira. Primeira parada: o banco onde Pedro e eu tínhamos conta conjunta há mais de 30 anos. Cheguei lá às 9 da manhã quando abriram e pedi para falar com o gerente. Dona Carmen, disse senhor Roberto, que conhecia nossa família há décadas. Como tem passado? Faz tempo que não a vejo por aqui. Pois é, Roberto. Minha filha tem cuidado dessas coisas para mim, mas hoje vim verificar minha conta pessoalmente. Ele me levou até sua sala e abriu meu extrato no computador. O que vi me deixou sem fôlego. Roberto, por que minha conta, que sempre teve entre 50 e 80 mil reais, agora só tem 12 mil? Ele franziu a testa, checando as movimentações. Dona Carmen, vejo aqui várias transferências autorizadas pela senhora nos últimos 6 meses, todas com sua procuração válida. Que transferências? Olha lá aqui. 15 mil em março para pagamento de reformas da casa. 20 mil em abril para quitação de dívidas. 30 mil em maio para investimentos. Todas autorizadas pela Beatriz com a procuração que a senhora assinou. Meu coração disparou. Eles tinham roubado mais de 60 mil reais da minha conta nos últimos meses. Roberto, eu preciso ver essa procuração. Ele me mostrou o documento. Era a mesma procuração que encontrei na pasta da Beatriz, me dando poderes para administrar meus bens. Mas algo não batia. Roberto, você pode me mostrar outras assinaturas minhas antigas aqui no banco? Ele pegou alguns documentos dos meus anos de conta no banco. Comparei com a procuração. A diferença era sutil, mas estava lá. A forma como eu fazia o C do Carmen, o jeito que terminava meu sobrenome. Alguém tinha tentado imitar minha assinatura e tinha feito um bom trabalho, mas não perfeito. Roberto, eu preciso contestar essa procuração. Eu nunca assinei isso. Dona Carmen, isso é muito sério. Vou precisar chamar nossa equipe jurídica. Enquanto aguardávamos, ele me mostrou mais detalhes das movimentações. O dinheiro não tinha ido para reformas ou investimentos. Tinha sido transferido para a conta conjunta de Beatriz e Rogério. A advogada do banco? Doutora Patrícia, chegou em 15 minutos. Dona Carmen, se realmente houve falsificação de assinatura, isso é crime de estelionato. Mas precisamos de perícia grafotécnica para provar. Faça o que for necessário. Eu disse. Quero meu dinheiro de volta e quero essas pessoas responsabilizadas. Ela explicou que o processo levaria algumas semanas, mas que poderiam bloquear imediatamente qualquer nova movimentação, usando aquela procuração. E tem mais uma coisa, Dona Carmen. Sua casa foi dada como garantia para um empréstimo de 100 mil reais no mês passado. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Segundo nossos registros, a senhora usou a casa como garantia para um empréstimo pessoal. O dinheiro foi depositado na conta da Beatriz. Eu nunca pedi empréstimo nenhum. Doutora Patrícia checou os documentos no sistema. Aqui está a assinatura da senhora, autorizando o empréstimo. E há também uma avaliação médica atestando que a senhora estava em plena capacidade mental no momento da assinatura. Avaliação médica de quem? Dr. Carlos Mendes. Ele atestou que a senhora estava lúcida e consciente da transação. Dr. Mendes de novo. Ele não estava apenas me drogando. Estava fornecendo documentos falsos para legitimar os roubos da Beatriz. Doutora Patrícia, eu quero uma cópia de todos esses documentos. E quero que vocês investiguem tudo isso como fraude. Saí do banco com uma pasta cheia de evidências, mas também com a terrível compreensão de que minha situação era ainda pior do que imaginava.
Eles não tinham apenas roubado meu dinheiro, tinham hipotecado minha casa. Se eu não conseguisse provar a fraude, perderia tudo. Voltei para casa e, pela primeira vez em meses, liguei meu cérebro completamente. Parei de tomar todos os remédios e comecei a fazer uma lista de tudo o que precisava investigar. Quando Beatriz chegou em casa naquela tarde, eu estava na cozinha fingindo que tomava meus remédios normalmente. Oi, mamãe. Como foi seu dia? Tranquilo, filha. Só descansando. Fiz uma pausa e então casualmente perguntei: Beatriz, você sabe se temos alguma dívida pendente? Sonhei que devíamos dinheiro para alguém. Ela hesitou por uma fração de segundo, mas eu notei. Não, mamãe. Por que a senhora pergunta isso? Ah, esses remédios me fazem ter sonhos estranhos às vezes. É por isso que a senhora precisa continuar tomando certinho. Para organizar essas confusões mentais. Confusões mentais. Como ela tinha coragem de me olhar nos olhos e mentir daquele jeito? Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Onde estão os papéis da casa? Gostaria de ver. Novamente, hesitação. Mamãe, todos os seus documentos estão seguros comigo. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas. Mas eu gostaria de ver. Mãe, a senhora sabe que anda muito esquecida. É melhor deixar essas coisas comigo para não perder nada importante. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, voltei ao quarto dela e procurei mais evidências. No laptop dela, que ela deixava sempre aberto, encontrei e-mails trocados com Rogério que me fizeram o sangue ferver. Amor, a velha está ficando mais suspeita. Hoje perguntou sobre dívidas. Acho que precisamos acelerar o processo. Tranquila, Babi. Dr. Mendes disse que pode antecipar o laudo de incapacidade mental para a semana que vem. Aí internamos ela e vendemos tudo rapidinho. E se ela criar problema? Quem vai acreditar numa velha senil contra laudos médicos e documentos assinados por ela mesma? Senil. Era assim que minha própria filha se referia a mim. Continuei lendo e encontrei algo que me gelou. Rogério, encontrei um asilo perfeito. Lar São José. Só 1.800 por mês e fica longe da cidade. Ninguém vai visitar ela lá. Perfeito para nossos planos. Eles não queriam apenas me internar. Queriam me esconder onde ninguém pudesse me encontrar. Fechei o laptop e voltei para meu quarto com o coração disparado, mas com uma clareza mental que não tinha há 2 anos. Beatriz e Rogério achavam que tinham tudo planejado perfeitamente, mas eles tinham cometido um erro crucial. Subestimaram a mulher que me tornei depois de 67 anos de vida, 2 décadas de casamento e anos criando uma filha sozinha. E agora, eu ia mostrar para eles que mexer com Carmen Silva foi o maior erro das suas vidas miseráveis. No dia seguinte, decidi fazer algo que vinha adiando há 2 anos. Revisar as coisas que restaram do meu marido Pedro. Desde que ele morreu, eu tinha evitado mexer em seus pertences pessoais. Era doloroso demais. Mas agora precisava entender quando exatamente essa conspiração havia começado. Fui até o sótão onde guardei as caixas com os documentos e objetos pessoais do Pedro. Quando abri a primeira caixa, encontrei algo que me fez tremer. Uma carta endereçada a mim, com a letra dele, mas que eu nunca tinha visto antes. Minha querida Carmen, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo e Beatriz finalmente mostrou quem ela realmente é. Meu coração disparou. Pedro sabia de alguma coisa. Carmen, nossa filha não é quem você pensa que ela é. Nos últimos meses da minha doença, ela tem me pressionado para assinar papéis, dizendo que é para proteger você quando eu partir. Mas descobri que os documentos são para transferir nossos bens para ela. Continuei lendo com as mãos tremendo. Ela trouxe Dr. Mendes aqui várias vezes, sempre insistindo que eu precisava de medicação mais forte para a dor. Mas Carmen, os remédios que ele me dava me deixavam confuso, sem conseguir pensar direito.
Quando recusei continuar tomando, Beatriz ficou furiosa. Pedro tinha passado pela mesma coisa que eu estava passando. Eles tinham usado o mesmo método nele. Amor, há algo mais que você precisa saber sobre Beatriz. Encontrei documentos antigos guardados nas coisas dela. Carmen, ela não é nossa filha biológica. A adoção foi irregular, feita através de contatos do Dr. Mendes nos anos 80. E há indícios de que ela sempre soube disso. Senti como se o mundo tivesse parado. Beatriz não era minha filha biológica? Como assim? A carta continuava. Descobri que Dr. Mendes tem um esquema de colocar crianças em famílias para, anos depois, usá-las para aplicar golpes nos pais adotivos. Beatriz faz parte disso há muito tempo. Ela nos escolheu como alvos há mais de 20 anos. 20 anos! Desde que ela era adolescente, Beatriz estava planejando nos roubar. Carmen, se algo acontecer comigo, não confie em ninguém. Escondi evidências em lugar que só você conhece. No vão atrás do quadro que pintei da nossa lua de mel, na sala. Lá estão os documentos originais da adoção e gravações que fiz das conversas entre Beatriz e Dr. Mendes. Desci correndo para a sala. O quadro que Pedro pintou da nossa viagem para Gramado estava pendurado na parede há 15 anos. Nunca me ocorreu que pudesse ter alguma coisa escondida atrás. Tirei o quadro da parede e encontrei um envelope preso com fita adesiva. Dentro havia documentos que confirmaram meu pior pesadelo. O primeiro documento era o registro original da adoção da Beatriz. Ela tinha sido colocada na nossa família através de uma rede irregular, comandada pelo Dr. Mendes. Os pais biológicos tinham sido pagos para entregar a criança. Mas o mais chocante era uma anotação manuscrita no prontuário. Família-alvo. Patrimônio estimado em 500 mil. Criança deve ser treinada para acesso futuro aos bens. Prazo estimado: 20-25 anos. Eles tinham planejado nossa destruição desde que Beatriz era bebê. Havia também gravações em fita cassete. Coloquei a primeira no velho gravador do Pedro e ouvi a voz da minha filha conversando com o Dr. Mendes. Dr. Mendes, papai está resistindo mais do que esperávamos. Ele não quer assinar os papéis de transferência. Aumente a dosagem dos sedativos na comida dele e comece a preparar Carmen também. Quando Pedro morrer, ela vai estar vulnerável. É a hora perfeita para começar o processo com ela. E se ela desconfiar? Beatriz, você tem sido filha dela por 20 anos. Ela confia em você completamente. Use esse amor contra ela. Tive que parar a gravação. A frieza na voz de Beatriz ao falar sobre usar meu amor maternal contra mim era insuportável. Na segunda fita, ouvi algo ainda mais terrível. Dr. Mendes, acho que papai está gravando nossas conversas. Ontem vi ele mexendo num gravador antigo. Então acelere o processo. Dobre a medicação. Precisamos que ele morra antes de descobrir tudo. E se der algo errado? E se alguém suspeitar? Beatriz, já fizemos isso com outras 7 famílias nos últimos 15 anos. Nunca deu problema. Idosos morrem de causas naturais o tempo todo. E você sempre foi uma filha dedicada aos olhos de todos. 7 famílias. Eles tinham matado outras pessoas usando esse mesmo esquema. A última gravação era da semana antes de Pedro morrer. Beatriz, seu pai está mais fraco hoje. Acho que podemos dar a dose final. Tem certeza? E se Carmen desconfia? Carmen vai estar em choque com a perda. É o momento perfeito para começar o tratamento psiquiátrico nela. Em 6 meses, ela vai estar internada e vocês terão acesso a tudo. Eles tinham assassinado meu marido. E eu, na minha dor e confiança, tinha permitido que começassem a fazer o mesmo comigo. Sentei no chão da sala, cercada por evidências de uma conspiração que durava décadas, e finalmente entendi a dimensão do que estava enfrentando. Não era apenas uma filha ambiciosa querendo herança antecipada. Era uma organização criminosa que usava crianças adotadas como infiltradas em famílias para roubá-las anos depois.
E eu tinha sido escolhida como vítima 20 anos atrás, quando abri meu coração para uma bebê que precisava de uma mãe. Guardar todos os documentos de volta no esconderijo e coloquei o quadro no lugar. Mas agora eu sabia a verdade. Pedro tinha morrido tentando me proteger. E se eu não agisse rápido, sua morte teria sido em vão. Naquela tarde, quando Beatriz chegou em casa carregando meus remédios e sorrindo com falso carinho, eu a olhei nos olhos e finalmente enxerguei quem ela realmente era. Não era minha filha. Nunca tinha sido. Era uma predadora que tinha passado 20 anos se preparando para me destruir. Mas Pedro tinha me dado as armas que eu precisava. E agora eu ia usar cada uma delas para fazer justiça não apenas por mim, mas por ele e por todas as outras famílias que eles tinham destruído. A guerra estava apenas começando. E Carmen Silva não ia sair derrotada dessa. Durante os próximos dias, continuei fingindo que tomava os remédios enquanto investigava discretamente a extensão da rede criminosa que tinha destruído minha família. O que descobri foi ainda mais apavorante do que imaginava. Comecei pelo Dr. Mendes. Pesquisei seu nome na internet e encontrei sua clínica geriátrica. Lar da Melhor Idade. O site era bonito, cheio de fotos de idosos sorridentes e famílias felizes. Mas quando li os depoimentos, algo me chamou a atenção. Várias famílias relatavam como o Dr. Mendes tinha salvado seus parentes idosos, diagnosticando problemas mentais que outros médicos não tinham detectado. E todas mencionavam como as filhas ou netos tinham sido fundamentais no cuidado. Liguei para a clínica fingindo ser uma filha preocupada. Bom dia, minha mãe de 70 anos anda muito esquecida. Dr. Mendes poderia avaliá-la? Claro, senhora. Dr. Mendes é especialista em casos de declínio cognitivo em idosos. Geralmente conseguimos diagnósticos precisos, já na primeira consulta. E vocês fazem internação também? Sim, temos convênio com vários lares especializados. Quando o caso é grave, ajudamos a família a encontrar o melhor lugar para o tratamento. Quando desliguei, minha suspeita se confirmou. Dr. Mendes tinha um esquema completo. Diagnósticos falsos, internações desnecessárias e, provavelmente, comissões pelos encaminhamentos. Decidi ir mais fundo. Lembrei que minha vizinha, Dona Irene, tinha passado por algo similar há alguns anos. Seu filho tinha tentado interná-la, alegando que ela estava com Alzheimer. Mas Irene tinha conseguido provar que estava lúcida e mantido sua independência. Bati na porta dela naquela tarde. Carmen, que surpresa boa, disse Dona Irene. Entre, querida. Quer um café? Quero sim, Irene. E preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria. Sentamos na cozinha dela e eu contei tudo. As medicações, os documentos forjados, a conspiração da Beatriz. Irene me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Carmen, eu sabia que tinha algo errado. Nos últimos meses você parecia sempre cansada, confusa. Não era a Carmen que eu conhecia há 15 anos. Irene, você passou por algo parecido com seu filho, não foi? Ela suspirou fundo. Pior que você imagina, querida. Meu filho Carlos também tentou me internar. Disse que eu estava com demência, que não podia mais cuidar de mim mesma. Como você descobriu? Por acaso. Um dia encontrei no quarto dele documentos sobre venda da minha casa. Quando confrontei, ele disse que era para meu próprio bem, que eu precisava de cuidados especiais. E o que você fez? Irene se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma pasta grossa. Eu fiz o que você deveria fazer, Carmen. Documentei tudo. Ela abriu a pasta e me mostrou fotos, gravações e documentos que me deixaram de queixo caído. Instalei câmeras escondidas na casa e gravei Carlos conversando com o Dr. Mendes sobre meu tratamento. Descobri que eles tinham feito isso com pelo menos outras 5 pessoas aqui no bairro. Outras 5? Seu Manuel da esquina. Foi internado ano passado. A família disse que estava com Alzheimer, mas eu conversava com ele toda semana
E ele era lúcido. Dona Rosa, que morava ali na Rua das Flores, também foi internada. E tem mais. Irene me mostrou uma lista com nomes, datas e detalhes de cada caso. Carmen, Dr. Mendes tem uma rede. Ele identifica idosos com patrimônio. Depois usa familiares gananciosos para aplicar o golpe. Medicações desnecessárias, laudos falsos, internação forçada e apropriação dos bens. Como você escapou? Porque sou mais esperta que meu filho imaginou. Ela disse rindo. Quando descobri o plano, fingi que estava concordando com a internação. Mas procurei uma advogada, doutora Ana Silva, que é especialista em crimes contra idosos. E deu certo? Carlos está sendo processado por tentativa de estelionato. Dr. Mendes perdeu o registro médico. E conseguimos ajudar outras 3 famílias a provarem que seus parentes tinham sido vítimas do mesmo esquema. Senti uma esperança que não tinha há meses. Irene, você pode me apresentar a essa advogada? Claro, querida. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Esse esquema é maior do que imaginamos. Dr. Mendes trabalha com uma rede de adoções irregulares. Crianças são colocadas em famílias específicas para, anos depois, aplicar golpes. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Porque descobrimos que Carlos não é meu filho biológico. Ele foi adotado através de Dr. Mendes quando era bebê. E há documentos provando que foi treinado desde criança para esse golpe. Era igual ao caso da Beatriz. A mesma estratégia, a mesma rede criminosa. Carmen, quantos anos sua filha tinha quando você a adotou? 3 meses. Foi através de um contato médico. Deixe-me adivinhar. Dr. Mendes. Confirmei com a cabeça, sentindo o mundo desabar novamente. Querida, você e eu fomos escolhidas como vítimas há décadas. Nossas filhas e filhos foram treinados desde bebês para nos roubar quando ficássemos vulneráveis. Irene pegou minha mão. Mas sabe qual é a boa notícia? Eles subestimaram nossas 2. E agora vamos destruir essa rede inteira. Naquela noite voltei para casa com a pasta de evidências da Irene e uma nova determinação. Beatriz estava na sala assistindo TV, atuando como a filha dedicada de sempre. Oi, mamãe. Como foi seu passeio? Bem, filha. Fui visitar Dona Irene. Vi uma sombra passar pelo rosto dela. Ah, é? E como ela está? Muito bem. Aliás, ela me contou umas histórias interessantes sobre Dr. Mendes. Beatriz ficou tensa. Que tipo de histórias? Sobre outros pacientes dele. Parece que ele tem especialidade em casos complicados. Mamãe, a senhora não deveria dar ouvidos a fofocas de vizinha. Fingi bocejar. Você tem razão, filha. Acho que vou dormir cedo hoje. Não esquece dos remédios, né, mãe? Claro que não. Mas quando cheguei no meu quarto, joguei todos os comprimidos no vaso sanitário. Minha mente estava mais clara do que havia estado em 2 anos. E amanhã, eu ia conhecer doutora Ana Silva. Porque se Beatriz e Dr. Mendes achavam que tinham destruído uma velhinha indefesa, eles estavam prestes a descobrir que Carmen Silva ainda tinha muito veneno para distribuir. Na manhã seguinte, Dona Irene me levou ao escritório da doutora Ana Silva. Era um lugar pequeno, mas organizado, com estantes cheias de processos e uma placa na parede. Advocacia especializada em proteção ao idoso. Doutora Ana era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar determinado. Quando Irene explicou minha situação, ela ficou visivelmente indignada. Dona Carmen, infelizmente seu caso não é isolado. Nos últimos 3 anos, atendemos 15 famílias vítimas de esquemas similares, todas envolvendo Dr. Mendes e crianças adotadas através da rede dele. 15 famílias? Perguntei, chocada. É uma operação sofisticada. Eles identificam casais sem filhos com bom patrimônio, facilitam adoções irregulares e depois esperam décadas para aplicar o golpe. É um investimento de longo prazo no crime.
Doutora Ana abriu uma pasta grossa na mesa. Veja só, temos aqui o caso da família Oliveira. Adotaram uma menina através de Dr. Mendes em 1995. Ano passado, a filha conseguiu internar a mãe adotiva e vendeu todos os bens. Lucro, 1,2 milhão de reais. Ela virou mais algumas páginas. Família Santos, 1998. Mesmo padrão. Família Ribeiro, 2001. Sempre a mesma estratégia. Crianças infiltradas. Décadas de preparação. Golpe na velhice dos pais adotivos. Mas como eles conseguiam falsificar tantos documentos? Porque Dr. Mendes não trabalhava sozinho. Descobrimos uma rede que inclui cartórios corruptos, outros médicos, funcionários de bancos e até juízes que facilitavam as adoções irregulares. Doutora Ana pegou outro arquivo. Dona Carmen, há algo específico sobre seu caso que me chamou a atenção. Sua filha Beatriz aparece em documentos de pelo menos 3 outros golpes como consultora. Como assim? Ela ajudava a treinar outras crianças da rede. Ensinava como ganhar confiança dos pais adotivos, como identificar vulnerabilidades, como aplicar os golpes. Beatriz é uma das veteranas da organização. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. A menina que eu tinha criado com tanto amor não apenas estava me roubando, estava ajudando a destruir outras famílias também. Doutora, o que posso fazer? Primeiro, vamos ao Ministério Público denunciar toda a rede. Segundo, vamos conseguir uma liminar para proteger seus bens. Terceiro, vamos coletar evidências para prender todos os envolvidos. Ela pegou uma agenda. Mas preciso que a senhora tenha muito cuidado. Quando eles perceberem que a senhora descobriu tudo, podem acelerar o processo de internação. Ou pior, podem tentar algo mais drástico. Mais drástico como? Dona Carmen, em 2 casos anteriores, quando os idosos descobriram o esquema, sofreram acidentes domésticos, fatais. Quedas na escada, problemas com gás, esse tipo de coisa. Irene pegou minha mão. Carmen, você vai ficar na minha casa até resolvermos isso. É mais seguro. Não posso. Se eu sumir de casa, Beatriz vai desconfiar que descobri alguma coisa. Doutora Ana pensou por um momento. Então vamos fazer diferente. Vou instalar equipamentos de gravação na sua casa. Precisamos que Beatriz e Dr. Mendes se incriminem conversando sobre os crimes. É a única forma de conseguir provas suficientes para prender toda a rede. Como vamos fazer isso? Tenho contatos na Polícia Civil que podem ajudar. Mas a senhora vai ter que continuar fingindo que está tomando os remédios e agir como se nada tivesse mudado. Irene se ofereceu para me ajudar com a encenação. Carmen, instalamos as câmeras quando Beatriz não estiver em casa. E eu vou ficar de olho através da janela. Se qualquer coisa parecer perigosa, chamo a polícia imediatamente. Doutora Ana me entregou um cartão. Dona Carmen, este é o número do delegado Torres, da Delegacia de Crimes contra o Idoso. Ele está esperando seu contato. Já mandei um relatório preliminar sobre o caso. E quanto tempo temos? Segundo os documentos que Irene conseguiu, Dr. Mendes tem pressa para fechar alguns casos antes do final do ano. Algo sobre uma investigação federal que está chegando perto dele. Acredito que eles vão acelerar o processo com a senhora nas próximas 2 semanas. Voltei para casa naquela tarde com uma mistura de medo e determinação. Beatriz estava na cozinha preparando meu almoço. E meus remédios. Oi, mamãe. Como foi o passeio? Bom, filha. Fui com Dona Irene fazer umas compras no centro. Que legal. Olha, trouxe uma surpresa para a senhora. Ela me mostrou uma caixa de bombons caros. Nossa, que delícia! Obrigada, querida. Mas agora eu sabia que até os bombons podiam estar adulterados. Nada que vinha da Beatriz era seguro. Mamãe, doutor, Mendes ligou hoje. Quer marcar uma consulta de revisão para a semana que vem. Meu coração disparou, mas tentei parecer calma. Tá bom, filha. Você marca para mim. Já marquei. Terça-feira às 3 da tarde.
Ele disse que talvez seja hora de ajustar seus medicamentos. Ajustar medicamentos. Provavelmente significava aumentar a dosagem para me deixar ainda mais confusa antes da internação. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, abri a janela do meu quarto e acenou para Irene, que estava me esperando. Ela veio até minha casa com uma mala pequena cheia de equipamentos. São microcâmeras e gravadores que doutora Ana conseguiu com a polícia. Ela sussurrou. Vamos colocar na sala, na cozinha e no corredor. Passamos 2 horas instalando discretamente os equipamentos. Quando terminamos, eu tinha uma pequena central de monitoramento escondida no meu guarda-roupa. Carmen, a partir de agora, tudo o que acontecer na sua casa vai ser gravado. Quando tivermos evidências suficientes, a polícia vai agir. Depois que Irene saiu, fiquei acordada pensando em como minha vida tinha mudado. 1 semana atrás, eu era uma viúva confusa tomando remédios demais. Agora era uma investigadora disfarçada trabalhando para desmantelar uma rede criminosa. E a melhor parte? Beatriz não fazia a menor ideia de que a velhinha senil, que ela estava tentando roubar, tinha se transformado na maior ameaça que ela já enfrentou. A partir de amanhã, cada palavra, cada plano, cada crime que ela cometesse seria documentado. E quando chegasse a hora, eu ia usar tudo isso para destruir não apenas ela, mas toda a rede que tinha arruinado tantas famílias. Carmen Silva estava de volta. E desta vez, ela não ia ser vítima de ninguém. Na terça-feira chegou o dia da consulta com o Dr. Mendes. Eu estava nervosa, mas sabia que precisava dessa reunião para conseguir as evidências definitivas contra ele. As câmeras estavam gravando tudo e Dona Irene estava de plantão na casa dela, pronta para chamar a polícia se algo desse errado. Beatriz me levou até a clínica dele, mantendo aquele teatro de filha dedicada. Mamãe, Dr. Mendes vai cuidar bem da senhora. Ele é o melhor médico para casos como o seu. Casos como o meu, como se eu realmente fosse doente. A clínica era luxuosa por fora, mas quando entramos, notei detalhes perturbadores. Não havia outros pacientes na sala de espera. As revistas eram antigas e tinha um cheiro estranho no ar, como se fosse um produto químico disfarçado com aromatizador. Dr. Mendes me recebeu com aquele sorriso falso que agora me dava náusea. Dona Carmen, como tem passado? Beatriz me disse que a senhora anda mais confusa ultimamente. É verdade, doutor. Às vezes não me lembro nem do que comi no café da manhã. Mentira. Minha memória estava perfeita desde que parei de tomar os remédios dele. Pois é, isso é normal na sua condição. Vamos fazer alguns testes simples. Ele me fez perguntas básicas. Que dia era? Quem era o presidente? Qual meu endereço? Respondi tudo errado propositalmente. Doutor, que dia é hoje mesmo? Terça-feira, Dona Carmen. Viu? A senhora esqueceu novamente. Anotou tudo no prontuário, como se fosse evidência real da minha suposta demência. Beatriz, sua mãe está claramente em declínio acelerado. Preciso aumentar a medicação. Doutor, ela fica muito sonolenta com os remédios atuais. É necessário, querida. E, sinceramente, acho que chegou a hora de considerarmos cuidados mais especializados. Lá vinha a sugestão de internação. Como assim, doutor? Beatriz perguntou, fingindo surpresa. Sua mãe precisa de supervisão 24 horas. Tenho contatos em excelentes instituições geriátricas. Lugares especializados em casos de demência senil. Mas, doutor, eu cuido bem dela em casa. Beatriz, sei que você tenta, mas isso está acima das suas capacidades. Dona Carmen pode se machucar, pode sair de casa e se perder, pode esquecer o fogão ligado. Todas mentiras. Eu nunca tinha feito nenhuma dessas coisas. Se o senhor acha que é o melhor... Dr. Mendes abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Já preparei alguns documentos. Este aqui atesta a incapacidade mental da sua mãe. Este outro autoriza a internação compulsória. E este é uma procuração ampla para você administrar todos os bens dela.
Meu sangue gelou. Eles tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. Doutor, minha mãe precisa assinar esses papéis? Tecnicamente, sim. Mas no estado mental dela, qualquer assinatura serve. E tenho 2 testemunhas aqui na clínica que podem atestar que ela estava lúcida no momento da assinatura. Testemunhas falsas. Tudo fraudulento. E quando seria a internação? Quanto antes, melhor. Já conversei com o Lar São José. Eles têm uma vaga disponível para sexta-feira. Sexta-feira. Dali a 3 dias eu estaria trancada num asilo se não agisse rápido. Dr. Mendes me entregou uma caneta. Dona Carmen, preciso que a senhora assine estes documentos. São para seu próprio bem. Peguei a caneta, mas em vez de assinar, deixei cair no chão. Ai, doutor, não sei o que deu em mim. Viu, Beatriz? Ela não consegue nem segurar uma caneta direito. Beatriz pegou minha mão e colocou a caneta nela. Vamos, mamãe. Só assine aqui que tudo vai ficar bem. Fiz alguns rabiscos que não pareciam com minha assinatura verdadeira. Se algum dia questionassem, seria fácil provar que eu estava sendo forçada. Pronto, disse Dr. Mendes guardando os papéis. Sexta-feira às 9 da manhã, vocês trazem Dona Carmen para cá. Eu mesmo a acompanho até o Lar São José. E os remédios, doutor? Aumentei a dosagem de todos, especialmente este aqui. Ele disse, entregando um frasco novo para Beatriz. São comprimidos mais fortes. Vão ajudar a manter sua mãe calma durante a transição. Calma. Ele queria dizer dopada. Na volta para casa, Beatriz estava eufórica. Mamãe, vai ver como vai ser bom para a senhora. No asilo vão cuidar de tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. E vocês vão me visitar? Claro, mãe. Todo fim de semana. Mentira! Eu sabia que uma vez internada, eles raramente apareceriam. E quando aparecessem, seria só para ter certeza de que eu continuava dopada e inofensiva. Chegamos em casa e Beatriz imediatamente começou a preparar meus novos remédios. Mamãe, Dr. Mendes disse que a senhora precisa tomar 2 comprimidos deste novo a cada 4 horas. São mais fortes, então vão fazer a senhora se sentir bem sonolenta. Peguei os comprimidos e fingi engolir. Mas, na verdade, guardei tudo na boca até ela sair da cozinha. Depois, cuspi tudo no vaso sanitário. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, revisei as gravações do dia na minha central de monitoramento. Tudo estava perfeito. A conversa na clínica, Dr. Mendes, admitindo que as testemunhas eram falsas. Beatriz concordando com a internação forçada. Liguei para a doutora Ana de um orelhão na rua. Doutora, consegui tudo. Eles marcaram minha internação para sexta-feira. Perfeito, Dona Carmen. Amanhã vou ao Ministério Público com essas gravações. Quinta-feira, a polícia vai prender todos eles. E se alguma coisa der errado, não vai dar. A senhora conseguiu evidências suficientes para derrubar toda a rede. Dr. Mendes, Beatriz e pelo menos outros 15 criminosos vão ser presos. Desliguei o telefone com uma sensação de vitória que não sentia há anos. Beatriz achava que na sexta-feira eu estaria trancada num asilo, dopada e indefesa. Mas, na verdade, na sexta-feira, ela estaria numa cela de prisão, pagando por todos os crimes que cometeu contra mim e contra tantas outras famílias. A velhinha confusa que ela tentou criar tinha se transformado na investigadora que ia destruir sua vida. E o melhor de tudo, ela não fazia a menor ideia do que estava por vir. Na quarta-feira, o dia amanheceu com uma energia diferente. Eu sabia que era meu último dia fingindo ser a vítima indefesa. Amanhã a polícia agiria e toda essa farsa acabaria. Mas primeiro, eu precisava coletar as últimas evidências. Beatriz acordou cedo e estava particularmente atenciosa comigo. Bom dia, mamãe. Como a senhora dormiu? Bem, filha, esses remédios novos realmente me deixam mais relaxada. Na verdade, eu não tinha tomado nenhum e estava mais alerta do que nunca. Que bom, mãe. Hoje vou sair para resolver umas coisas sobre seu novo tratamento.
resolver coisas. Provavelmente acertar os últimos detalhes da minha internação. Assim que ela saiu, liguei para Dona Irene. Carmen, como você está? Firme e forte. Hoje é o último dia da farsa. Amanhã eles caem. Graças a Deus! Você tem ideia de como vai ser a operação? Doutora Ana disse que a polícia vai prender Dr. Mendes na clínica pela manhã. Beatriz será presa aqui em casa. E tem mais. Eles vão fazer buscas simultâneas em todos os locais da rede. Ah, Irene suspirou aliviada. Finalmente essas famílias vão ter justiça. Passou a manhã e por volta das 2 da tarde, Beatriz voltou acompanhada de Rogério. Eles estavam sussurrando na porta, mas as câmeras captaram tudo. Amo, deu tudo certo? Rogério perguntou. Perfeito! Amanhã às 9 da manhã mamãe vai estar internada. Dr. Mendes já acertou tudo com o asilo. E quando podemos começar a vender as coisas? Semana que vem. A procuração está assinada. Os documentos estão todos em ordem. Em 2 semanas teremos pelo menos 800 mil líquidos. Eles entraram na sala onde eu estava fingindo assistir TV. Oi, mamãe. Trouxe o Rogério para almoçar conosco. Que bom, filho. Fazia tempo que não te via. Rogério se sentou ao meu lado com aquele sorriso falso. Sogra, Beatriz me contou que a senhora vai começar um tratamento especial amanhã. Deve estar ansiosa, né? Um pouco nervosa, respondi. Mas Beatriz disse que é para meu bem. É sim. E não se preocupe, vamos cuidar de tudo aqui em casa, enquanto a senhora está se tratando. Cuidar de tudo. Ele queria dizer roubar tudo. Durante o almoço, eles conversaram abertamente sobre os planos, achando que eu estava muito dopada para entender. Beatriz, você já decidiu qual imobiliária vamos usar? Rogério perguntou. Já tenho 3 orçamentos. A casa pode ser vendida em 15 dias. E os móveis? Tem uma empresa que compra móveis antigos. Eles vão avaliar tudo na segunda-feira. Eu estava sentada ali, ouvindo eles planejarem dividir meus bens como se eu já estivesse morta. E sobre a visita no asilo? Rogério continuou. Ah, isso. Dr. Mendes sugeriu que esperemos pelo menos 1 mês antes de visitar. Disse que mamãe vai precisar de tempo para se adaptar. Adaptar! Eles queriam me dar tempo para ser totalmente drogada e esquecida pelo mundo. Inteligente! Disse Rogério. Quando formos visitar, ela provavelmente nem vai nos reconhecer direito. Eles riram. Riram da ideia de me verem completamente destruída pelas drogas. Depois do almoço, quando Rogério saiu, Beatriz veio até mim com a bandeja de remédios. Mamãe, trouxe sua medicação da tarde. Dr. Mendes disse para tomar 2 doses hoje, para a senhora ficar bem calminha para amanhã. 2 doses. Eles queriam me drogar ainda mais antes da internação. Claro, filha. Peguei os comprimidos e, como sempre, fingi engolir. Mas desta vez, Beatriz ficou me observando com mais atenção. Mamãe, abra a boca para eu ver se a senhora engoliu direitinho. Meu coração disparou. Ela estava desconfiando. Abri a boca, mostrando que estava vazia. Por sorte, eu tinha conseguido esconder os comprimidos debaixo da língua. Muito bem, mãe. Agora vou preparar suas coisas para amanhã. Ela subiu para o meu quarto e começou a separar roupas numa mala pequena. Quando desceu, estava carregando apenas algumas peças bem simples. Mãe, separei só o essencial. No asilo, eles fornecem quase tudo. Claro! Eles não queriam que eu levasse nada de valor. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, fiz minha última ligação para a doutora Ana. Doutora, amanhã às 9 eles vão tentar me levar para a internação. Não vão conseguir, dona Carmen. A operação começa às 7 da manhã. Quando eles acordarem, já vão estar cercados. E eu preciso fazer alguma coisa? Apenas mantenha a calma. Quando a polícia chegar, conte tudo o que sabe. Suas gravações são a prova definitiva que precisávamos. Desliguei e fui para meu quarto, onde revisei pela última vez todas as evidências que tinha coletado. Gravações de áudio, vídeos, documentos falsificados
registros bancários fraudulentos. Em poucas horas, toda essa documentação seria usada para prender não apenas Beatriz e Dr. Mendes, mas toda a rede criminosa que tinha destruído tantas famílias. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Não era nervosismo, era antecipação. Depois de 2 anos sendo vítima, finalmente chegara a hora da vingança. Às 6 da manhã, ouvi movimentos na casa. Beatriz estava se preparando para o que ela achava que seria o dia da minha destruição final. Mas, na verdade, seria o dia da destruição dela. Levantei, tomei banho e me vesti como se fosse realmente para o asilo. Tinha que manter a farsa até o último minuto. Quando desci para a cozinha, Beatriz estava preparando um café da manhã especial. "Bom dia, mamãe. Última refeição em casa", ela disse com uma alegria mal disfarçada. "Obrigada, filha." Mas quando vi o café, notei que ela tinha colocado algo a mais. Provavelmente mais sedativo para me manter dócil durante o transporte. "Beatriz, não estou com vontade de café hoje. Só uma água mesmo." "Mamãe, a senhora precisa se alimentar bem antes do tratamento." "Não, obrigada. Estômago meio nervoso." Vi o flash de irritação no rosto dela, mas ela não insistiu. Às 8h45, ela pegou minha mala pequena e me ajudou a entrar no carro. "Pronta, mamãe. Dr. Mendes está esperando." "Pronta", respondi. Mas quando ela ligou o carro, ouvimos sirenes se aproximando. Primeiro uma, depois 2, depois várias. "Que estranho", Beatriz murmurou. "Deve ser algum acidente por aqui." As sirenes ficaram mais altas, mais próximas. E então, 3 carros da polícia dobraram a esquina e pararam na frente da nossa casa. O rosto de Beatriz ficou branco. "Mamãe, isso deve ser engano. Fica aqui no carro." Mas quando ela abriu a porta do motorista, foi recebida por 2 policiais. "Beatriz Silva?" "Sim, sou eu. Mas deve haver algum engano. A senhora está presa por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha." Saí do carro e caminhei até onde Beatriz estava sendo algemada. Ela me olhou com total choque e confusão. "Mamãe, fala para eles que é engano. Fala que eu cuido bem da senhora." Olhei nos olhos da mulher que eu tinha criado como filha por 20 anos, que tinha planejado me destruir por dinheiro, e disse as palavras que estava esperando 2 anos para falar. "Beatriz, eu sei de tudo. Sei dos remédios falsos. Sei da internação forçada. Sei da venda da casa. Sei que você não é minha filha biológica. E sei que vocês mataram meu marido." A expressão no rosto dela mudou do choque para o ódio puro. "Sua velha maldita! Como você descobriu? Subestimou a velhinha, não foi? Achou que eu ia morrer quietinha e deixar vocês roubarem tudo." Enquanto a polícia a colocava na viatura, Beatriz gritou: "Você não sabe com quem está mexendo. Dr. Mendes tem contatos. Isso não vai ficar assim." Mas eu sabia que as ameaças eram vazias. Dr. Mendes já estava sendo preso na clínica, junto com toda a sua rede de cúmplices. Dona Irene apareceu correndo da casa dela e me abraçou. "Carmen, conseguimos!" "Conseguimos sim, amiga. Conseguimos." Quando as viaturas se afastaram levando Beatriz, senti um alívio que não experimentava há anos. A mulher que tinha tentado me destruir estava finalmente pagando por seus crimes. E eu estava livre. Livre dos remédios, livre das mentiras, livre do medo. Carmen Silva tinha vencido. Nos dias que se seguiram à prisão da Beatriz, minha casa se transformou numa central de investigação. Delegado Torres e sua equipe estavam trabalhando para desmantelar completamente a rede criminosa do Dr. Mendes. E eu me tornei uma peça fundamental nesse processo. "Dona Carmen, suas gravações foram essenciais", disse o delegado durante uma das reuniões na minha sala. "Mas precisamos de mais evidências para prender os outros membros da organização. O que posso fazer? A senhora conhecia outros filhos ou netos que faziam parte do esquema?" Pensei por um momento. Na verdade, sim.
Beatriz mencionava muito uma amiga chamada Carla, que também cuidava de pais idosos. E tinha um rapaz, o Daniel, que ela disse que era muito dedicado com a avó. Doutora Ana, que estava presente na reunião, pegou uma pasta. Dona Carmen, conseguimos identificar pelo menos 12 pessoas que fazem parte da rede. Carla Santos e Daniel Oliveira estão na lista. Eles ainda não foram presos, porque estamos tentando pegar todos simultaneamente. E Rogério? Ele foi preso ontem. Estava tentando fugir do país, mas interceptamos no aeroporto. O delegado se inclinou para a frente. Dona Carmen, preciso propor algo arriscado. Beatriz pediu para falar com a senhora na prisão. Disse que quer se explicar. Não quero vê-la. Eu entendo, mas se a senhora aceitar, podemos gravar a conversa. Às vezes, quando se sentem encurralados, os criminosos revelam mais informações tentando se justificar. Doutora Ana concordou. Carmen, seria uma oportunidade de descobrir quantas outras famílias foram vítimas. Depois de muito pensar, concordei. Não pela Beatriz, mas pelas outras famílias que ainda precisavam de justiça. No dia seguinte, fui à penitenciária acompanhada do delegado. Beatriz estava numa sala de visitas, vestindo o uniforme laranja dos presos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas falsas. Mamãe, obrigada por vir. Eu preciso explicar tudo. Sentei na cadeira do outro lado da mesa, com o gravador discreto que o delegado tinha me dado. Pode explicar então, Beatriz. Mamãe, eu nunca quis que chegasse a esse ponto. No começo, Dr. Mendes disse que era só para pegar uma parte da herança, que a senhora nem ia sentir falta. Desde quando você planejava isso? Ela baixou a cabeça. Desde que eu tinha 17 anos. Dr. Mendes me contou que eu não era sua filha biológica e disse que a senhora me devia pelos anos que gastou comigo. E você acreditou nele? Ele disse que tinha outras famílias que faziam a mesma coisa, que era normal os filhos adotivos recuperarem o dinheiro que os pais gastaram com eles. Mentira após mentira. Mas ela continuou. Mamãe, você não entende. Dr. Mendes tem um sistema perfeito. Ele identifica casais sem filhos que têm dinheiro, arranja adoções para eles e depois, quando ficam velhos, as crianças recuperam tudo. Quantas famílias, Beatriz? Eu não deveria contar isso. Você já está presa. Não tem mais o que esconder. Ela suspirou. Mais de 30 famílias nos últimos 15 anos. Eu ajudei com pelo menos 8 casos. 30 famílias. Meu Deus. E os outros filhos? Carla, Daniel? Carla está aplicando golpe na família dela agora. Os pais dela têm uma padaria muito próspera. Daniel já conseguiu internar a avó e está vendendo a casa dela. Beatriz, essas pessoas confiaram em vocês. Mamãe, a senhora não entende. Ela explodiu mostrando sua verdadeira face. Vocês nos usaram. Pegaram crianças órfãs para se sentirem completos e depois queriam que fôssemos gratos para sempre. A senhora gastou dinheiro comigo porque quis, não porque eu pedi. Nós te amamos como filha. Amor? Ela riu com amargura. A senhora me amou porque eu preenchia um vazio na sua vida. Quando eu cresci e não era mais a bonequinha fofa que vocês queriam, começaram a me cobrar gratidão. Estava gravando uma confissão completa da mentalidade distorcida que Dr. Mendes havia plantado nela. E papai Pedro? Por que mataram ele? Ele descobriu os documentos e ameaçou nos denunciar. Dr. Mendes disse que não tínhamos escolha. Como vocês fizeram? Aumentamos gradualmente os remédios para o coração dele. Dr. Mendes disse que pareceria morte natural. Ela estava confessando assassinato. Friamente, como se fosse algo normal. E comigo? Qual era o plano final? A senhora ia ficar no asilo até morrer naturalmente. Com o tempo, com os remédios, a senhora ia parar de nos reconhecer. Seria como se nunca tivéssemos existido. E você dormia tranquila sabendo disso? Mamãe, a senhora tem 67 anos. Quantos anos bons ainda tem? 10? 15?
Por que desperdiçar todo esse dinheiro numa pessoa que vai morrer, logo quando pessoas jovens como eu e Rogério podemos usar para construir uma vida? A frieza dela me gelou o sangue. Não havia remorso. Não havia humanidade. Dr. Mendes tinha criado um monstro. Beatriz, você sabe que outras famílias estão passando pelo mesmo que eu passei? Claro que sei. E sabe de uma coisa? Elas merecem. Pessoas que adotam crianças fazem isso por interesse próprio. Nós só estamos cobrando a conta. Levantei da cadeira. Tinha ouvido o suficiente. Mamãe, espera! A senhora não vai me perdoar? Não vai me visitar? Olhei para ela pela última vez. Beatriz, você matou meu marido, tentou me matar e destruiu outras famílias. Você não é mais minha filha. Na verdade, nunca foi. A senhora vai se arrepender. Ela gritou quando eu me afastei. Dr. Mendes tem advogados poderosos. Eles vão nos tirar daqui. Mas quando saí da penitenciária, o delegado estava sorrindo. Dona Carmen, a senhora conseguiu evidências suficientes para aumentar a pena dela de 5 para 20 anos. E as informações sobre Carla e Daniel nos permitirão salvá-los antes que completem os golpes. Naquela tarde, a polícia prendeu mais 8 pessoas da rede. Carla foi pega tentando falsificar um atestado médico para internar os pais. Daniel foi flagrado transferindo ilegalmente o dinheiro da venda da casa da avó. À noite, sentada na minha sala com Dona Irene, finalmente senti que a justiça estava sendo feita. Carmen, você salvou pelo menos 12 famílias de passarem pelo que você passou. Irene, o que mais me impressiona é como eles conseguiram distorcer a mente dessas crianças, transformar amor em obrigação, cuidado em dívida. Mas acabou, querida. Dr. Mendes e toda a rede dele vão passar o resto da vida na prisão. Olhei pela janela e vi minha rua tranquila, sem viaturas policiais, sem criminosos planejando me destruir. Pela primeira vez em 2 anos, me senti verdadeiramente segura. Beatriz tinha razão sobre uma coisa. Eu não tinha muitos anos pela frente. Mas os anos que me restavam seriam vividos em liberdade, dignidade e paz. E isso era mais do que qualquer quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma semana depois das prisões, eu estava na cozinha tomando café quando o telefone tocou. Era Tora Ana. E pela animação na voz dela, eu sabia que tinha novidades boas. Dona Carmen, preciso contar uma coisa incrível que descobrimos. O que foi, doutora? Lembra que a senhora sempre se perguntou por que ainda tinha a posse legal da casa, mesmo com todos os documentos que Beatriz forjou? Sim, o senhor do banco disse que foi sorte. Não foi sorte, Carmen. Foi seu marido, Pedro. Senti meu coração acelerar. Como assim? Encontramos documentos escondidos no escritório do Dr. Mendes. Pedro descobriu o plano deles muito antes de morrer e, secretamente, transferiu todos os bens para um trust legal em seu nome. A casa, as contas, tudo estava protegido. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Pedro me protegeu mesmo depois de morto? Exatamente. E tem mais. Ele também deixou uma carta com instruções específicas. Se algum dia você descobrisse a verdade sobre Beatriz, deveria procurar o advogado Dr. Marcos Reis, que tem documentos adicionais. Naquela tarde, fui ao escritório do Dr. Marcos. Era um homem de uns 60 anos, com um sorriso gentil e olhos bondosos. Dona Carmen, seu marido era um homem muito sábio. Ele veio aqui 6 meses antes de morrer, dizendo que suspeitava que estava sendo envenenado. Ele abriu um cofre e tirou um envelope lacrado. Pedro me pediu para entregar isso apenas se a senhora descobrisse a verdade sobre Beatriz e Dr. Mendes. Dentro do envelope havia uma carta e a chave de outro cofre. Minha querida Carmen. Li a carta. Se você está lendo isto, conseguiu descobrir a verdade que eu não tive tempo de lhe contar. Beatriz e Dr. Mendes me mataram, mas não antes de eu conseguir proteger nosso futuro. A carta continuava. Transferi secretamente nossa casa para seu nome
através de um trust irrevogável. Nem Beatriz nem Dr. Mendes podem tocá-la. Além disso, encontrei evidências de todos os crimes deles, que estão no cofre 445 do Banco Central. Dr. Marcos me acompanhou até o banco. No cofre, encontramos uma fortuna em evidências. Documentos das outras famílias vítimas da rede, gravações de Pedro que eu nunca tinha visto, e algo que me deixou sem palavras. Pedro gravou conversas entre Beatriz e Dr. Mendes, planejando não apenas sua morte, mas a minha também. Eu disse, ouvindo as fitas. E há mais, disse Dr. Marcos. Seu marido descobriu que Dr. Mendes estava desviando dinheiro das vítimas para contas offshore. Há evidências de lavagem de dinheiro internacional. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Dona Irene me esperando com uma expressão preocupada. Carmen, preciso te contar uma coisa. Recebi uma ligação estranha hoje. Que tipo de ligação? Um homem dizendo que representava Dr. Mendes. Disse que se você não retirar as acusações, coisas ruins podem acontecer. Senti um frio na espinha. Irene, você acha que eles podem tentar alguma coisa? Não sei, querida. Mas acho que devemos avisar a polícia. Ah! Liguei imediatamente para o delegado Torres. Dona Carmen, já esperávamos algo assim. Dr. Mendes tem contatos no crime organizado. Vamos colocar proteção policial na sua casa. Naquela noite, 2 policiais ficaram de plantão na minha rua. Mas por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho estranho no quintal. Olhei pela janela e vi 2 figuras encapuzadas tentando arrombar a porta dos fundos. Meu coração disparou, mas em vez de entrar em pânico, senti uma raiva fria. Peguei o telefone e liguei para a polícia, mas também fiz algo que me surpreendei fazendo. Peguei a espingarda que Pedro guardava no armário para caçar. Polícia, tem 2 homens tentando invadir minha casa. Dona Carmen, os policiais de plantão já estão indo para aí. Fique dentro de casa. Mas quando ouvi o barulho do vidro quebrando na cozinha, soube que não podia esperar. Desci as escadas com a espingarda nas mãos. Os 2 homens estavam na minha cozinha, vasculhando gavetas. Procurando alguma coisa? Perguntei, apontando a arma para eles. Eles se viraram, assustados. Eram jovens, provavelmente na casa dos 20 anos. A velha tem uma arma! Um deles gritou. A velha tem nome, moleque. E a velha sabe atirar. Olha, senhora, só queremos os documentos que a senhora tem contra o doutor. Ninguém precisa se machucar. Que pena, porque eu estava justamente com vontade de machucar alguém. Nesse momento, ouvi os policiais entrando pela porta da frente. Polícia! Larguem as armas! Os 2 invasores tentaram correr, mas eu disparei um tiro para o alto. Ninguém se mexe! Eles pararam imediatamente com as mãos levantadas. Quando os policiais chegaram na cozinha, me encontraram sentada calmamente na mesa, com a espingarda apoiada no colo e os 2 criminosos encolhidos no canto. Dona Carmen, a senhora está bem? Estou ótima, delegado. Estes 2 cavalheiros vieram buscar documentos. Achei melhor não entregar. Durante o interrogatório, os invasores confessaram que tinham sido contratados por um advogado de Dr. Mendes para roubar as evidências e intimidar as testemunhas. Isso só confirma que estamos no caminho certo, disse o delegado. Dr. Mendes está desesperado. No dia seguinte, a história se espalhou pelo bairro. Viúva de 67 anos enfrenta invasores armada com espingarda. Virou manchete no jornal local. Dona Irene veio me visitar, rindo. Carmen, você virou celebridade. Todo mundo está falando da vovó corajosa que não se intimidou. Irene, sabe o que mais me orgulha? Pela primeira vez em 2 anos, me senti verdadeiramente forte. Não a vítima confusa que Beatriz tentou criar, mas a Carmen de verdade. Naquela tarde, recebeu uma ligação do Ministério Público. Dona Carmen, com as novas evidências que encontramos graças ao seu marido, conseguimos rastrear mais de 50 vítimas da rede do Dr. Mendes.
Estamos falando do maior esquema de crimes contra idosos da história do país. E agora? Agora, a senhora vai ser a testemunha principal no julgamento que vai mandar toda essa gente para a cadeia pelo resto da vida. Desliguei o telefone e olhei ao redor da minha casa. A mesma casa que Beatriz queria vender para pagar as dívidas do marido. A mesma casa onde Pedro tinha vivido seus últimos dias, planejando minha proteção. Ela continuava sendo minha. Todos os documentos forjados, todas as procurações falsas, toda a manipulação de Beatriz não tinha servido para nada. E amanhã eu ia começar a contar minha história para o mundo inteiro. Não como a vítima que quase fui, mas como a sobrevivente que me tornei. Carmen Silva tinha mais do que sobrevivido. Tinha vencido. 6 meses depois, eu estava no tribunal como testemunha principal no julgamento que a imprensa chamou de O Caso da Rede dos Filhos Falsos. A sala estava lotada. Jornalistas, famílias de outras vítimas, curiosos. E lá no banco dos réus, Beatriz, Dr. Mendes, Rogério e mais 15 criminosos da organização. O promotor me chamou para depor, e quando subi ao púlpito, senti todos os olhares na sala. Mas não senti medo. Senti poder. Dona Carmen, começou o promotor. A senhora pode contar ao júri como descobriu que sua filha adotiva estava tentando matá-la? Contei toda a história. Desde a conversa telefônica que ouvi por acaso, até o momento em que confrontei os invasores na minha cozinha. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando terminei, o advogado de defesa da Beatriz tentou me desestabilizar. Dona Carmen, a senhora não acha que pode estar exagerando? Talvez sua filha apenas quisesse cuidar da senhora. Olhei diretamente para Beatriz, que estava tentando parecer frágil e arrependida. Doutor, quando alguém mata seu marido com veneno, falsifica documentos para roubar sua casa e planeja interná-la dopada num asilo para roubar tudo que você trabalhou a vida inteira para construir. Isso não é cuidado. Isso é assassinato premeditado e roubo. Mas a senhora não sente nenhum amor maternal por ela? Senti por 20 anos, até descobrir que ela tinha sido treinada desde bebê para me destruir. Amor maternal não sobrevive à traição dessa magnitude. O advogado insistiu. A senhora não consegue perdoar? Me levantei da cadeira e olhei para o júri. Senhores jurados, perdão é para quem se arrepende. Beatriz me olhou nos olhos no presídio e disse que eu merecia morrer porque sou velha e ela é jovem. Ela riu quando contou como planejou matar meu marido. Vocês perdoariam isso? Quando o julgamento terminou, as sentenças foram severas. Dr. Mendes pegou prisão perpétua por 15 assassinatos. Beatriz e Rogério pegaram 25 anos cada um. Os outros membros da rede receberam penas que variaram de 10 a 20 anos. Mas a verdadeira justiça veio depois. Com as evidências que Pedro havia deixado, conseguimos rastrear todas as contas offshore de Dr. Mendes. Mais de 15 milhões de reais roubados de famílias ao longo de 2 décadas foram recuperados e devolvidos às vítimas. A família Oliveira recuperou a casa que tinham perdido. Os filhos de seu Manuel conseguiram tirá-lo do asilo, onde estava sendo drogado desnecessariamente. Dona Rosa, que todos achavam que tinha morrido de causas naturais, na verdade tinha sido assassinada. Sua família finalmente soube a verdade. 3 meses após o julgamento, usei parte do dinheiro recuperado para criar a Fundação Pedro Silva de Proteção ao Idoso. Um centro que oferece assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de abuso financeiro e orientação para famílias identificarem sinais de golpes. Dona Irene se tornou minha parceira na fundação. Doutora Ana virou nossa advogada exclusiva. E eu, aos 68 anos, descobri que tinha uma missão de vida. Carmen, disse Irene durante a inauguração da fundação, você transformou a pior experiência da sua vida numa força para ajudar outros. Irene, Pedro sempre dizia que Deus tira o bem do mal. Acho que ele estava certo.
No primeiro ano de funcionamento, a Fundação ajudou 47 famílias a identificar e denunciar esquemas similares. Descobrimos que o problema era muito maior do que imaginávamos. Idosos sendo roubados por filhos, netos, cuidadores e até vizinhos amigos. Hoje, 2 anos depois de tudo começar, recebo cartas de pessoas do país inteiro contando como minha história as inspirou a investigar situações suspeitas em suas próprias famílias. Uma carta me marcou especialmente. Era de uma senhora de 72 anos de Goiânia. Dona Carmen. Depois que vi sua entrevista na televisão, prestei atenção nos remédios que minha neta preparava para mim. Descobri que ela estava me drogando para eu assinar papéis de venda da minha casa. Usei sua estratégia. Fingi continuar tomando os remédios enquanto juntava evidências. Minha neta foi presa semana passada. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para se defender. É isso que me dá forças para continuar. Saber que minha experiência evitou que outras famílias passassem pelo mesmo horror. Quanto a Beatriz, ela tentou me escrever várias vezes da prisão. Cartas pedindo perdão, dizendo que Dr. Mendes a tinha manipulado desde criança. Rasguei todas sem ler inteiramente. Algumas pessoas escolhem o mal, e não há desculpa que justifique assassinato e traição. Na semana passada, mudei o testamento. Tudo que possuo vai para a fundação quando eu morrer. Não tenho mais família, mas tenho algo melhor. Um propósito. Todas as noites antes de dormir, converso com Pedro. Conto para ele sobre as famílias que ajudamos, sobre os criminosos que colocamos na cadeia, sobre como transformei a dor em força. Pedro, eu digo olhando para o retrato dele na mesa de cabeceira. Você me salvou mesmo depois de morto. Agora estou salvando outros. Nossa missão continua. Aos 68 anos, descobri que a vida pode começar de novo quantas vezes a gente quiser. Que ser vítima é uma escolha, mas ser sobrevivente é uma decisão. E que às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente aí que encontramos nossa verdadeira força. Beatriz achava que me conhecia. Achou que eu era apenas uma velhinha frágil que ela podia manipular e destruir. Mas ela estava errada desde o primeiro dia. Carmen Silva nunca foi frágil. Só estava dormindo. E quando acordou, virou o pesadelo de todo criminoso que ousou mexer com família alheia. E essa é uma lição que espero que todos vocês levem para casa. Nunca subestimem uma mulher com nada a perder e tudo a provar. Porque ela é capaz de mover montanhas, destruir impérios e fazer justiça com as próprias mãos. A história da Beatriz terminou numa cela de prisão. A minha história, essa está apenas começando.